mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Queridos, nessa noite, nossa oração é que seja restaurada em nossas vidas a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Deus, que se dá através da oração. Esse é o nosso intuito ao irmos nessa palavra e buscarmos aqui na palavra de Deus elementos para fortificar, para fortalecer isso que deve ser uma prática nossa, a vida de oração. Aqui nesse texto nós estamos vendo o profeta Jeremias, que leva o nome deste livro, e Jeremias está orando aqui. Essa é uma oração do profeta. Evidentemente, se ele está orando, ele está falando com Deus, ele está abrindo a sua vida, a sua alma para Deus, e é através dessas palavras que nós vamos fazer essa conexão com a vida de oração que precisamos ter também com o mesmo Deus de Jeremias, que é o Deus que nós seguimos na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Jeremias tem uma história com Deus maravilhosa. Ele, desde a sua infância, foi chamado por Deus. Ele recebeu um chamado, uma vocação. Deus falou com ele e disse: você vai ser meu profeta, você vai anunciar a minha palavra. Ele foi chamado para o ministério da palavra de Deus, num contexto em que Deus colocou ele como profeta e disse para ele: só que você não vai ser aceito, a sua pregação não vai ser aceita, o teu povo não vai te ouvir, não vai receber a tua mensagem. Então, já de cara Deus preparou ele. Vai ser um ministério árduo, difícil, porque você vai levar uma mensagem de Deus, uma mensagem para salvar vidas, de aviso de Deus, só que eles não vão ouvir isso. Então, este profeta foi afetado desde o início pelo seu próprio chamado. Ele tinha uma missão. Deus, através dessa espiritualidade, desse dom com o Jeremias, mostrava para ele o que iria acontecer. Você vai pregar o arrependimento. Guarde isso, arrependimento. Você vai ser um profeta do arrependimento. Porque durante muitos anos, desde os tempos de Salomão, o grande rei Salomão, veio Davi. No tempo de Davi houve um avivamento na nação. Davi, apesar das suas falhas humanas, que estão registradas também, mas ele soube ser um pastor, ele soube ser um verdadeiro sacerdote, levando o povo a Deus, mantendo acesa a chama da adoração a Deus. Então nós temos essa riqueza dos salmos, dos provérbios. Isso tudo foi produzido no tempo de Davi e outros ali que surgiram nesse tempo, porque era um tempo de derramamento de Deus, e Deus dava esses dons para o seu povo adorá-lo. Só um exemplo para os irmãos: antes de Davi, havia somente o culto sacerdotal, que Deus colocou na lei. Você vai ver lá na lei, no livro da lei de Levítico, para os levitas, por isso que é o livro de Levítico, foi escrito para os levitas, ou seja, a classe sacerdotal, como é que eles deveriam fazer o culto. Tem todos os detalhes. Então era um culto que tinha o altar de sacrifício, e as pessoas que iam adorar a Deus oravam ali,
Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Samuel, Ana orando, né, lá no tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, que era o lugar sagrado, tinha aquele altar, ela estava orando. Mas você não tinha nenhuma forma de expressar suas emoções, de se expressar com Deus o que você estava sentindo. Era muito, muito fechado, digamos assim. E, então, Davi, quando veio, ele traz uma novidade, ele coloca música no culto. Ele era um poeta, ele era um músico, mas, além disso, ele tinha o Espírito Santo e ele começou a compor músicas para tocar no culto. E isso criou coral, ele pegou os levitas, ao invés de ficarem só sacrificando, ele disse, os levitas também vão cantar, vão tocar. Então, isso foi, assim, uma época de que as pessoas iam com alegria servir ao Senhor. Até os salmos falam, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, Salmo 100, Salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor, né? Então, foi essa época de ouro. Veio Salomão, construiu o templo e colocou tudo isso naquele templo, tudo que Davi já tinha arquitetado, ele colocou. Era agora um santuário magnífico, cheio de preciosidade. Mas o Salomão, mesmo com toda a sabedoria que Deus deu a ele, a partir do final da velhice dele, da vida dele, ele começa já a decair espiritualmente. Bom, depois da morte de Salomão, os herdeiros do trono, os filhos dos filhos de Salomão e tal, eles foram se esquecendo de tudo isso. Eles mantiveram o culto, mas eles começaram a se desviar da lei de Deus. E como eles eram líderes, eles se tornaram líderes políticos, os reis, não eram como Davi, que se quebrantava diante de Deus, que dançava na presença do Senhor. Eles se comportavam como os outros reis daquele tempo, autoritários, mandões. Então, eles submeteram a classe sacerdotal a fazer o que eles queriam. Eles corromperam os sacerdotes. E, com o tempo, os sacerdotes entraram no esquema político dos reis e deixaram de ensinar o povo a lei. O povo, então, não sabia sobre a lei de Deus, não conhecia. Ia lá, fazia um culto, sacrificava animais, ouvia falar das coisas de Deus, assim, mas não tinha palavra, não tinha lei, a lei era a palavra. Até que, vários anos e anos depois, surgiu um rei, chamado Josias, e esse Josias começou a governar com 8 anos de idade. Veja só o tempo, como as coisas aconteciam nesse tempo. Esse foi o tempo também que viveu Jeremias, eles eram contemporâneos. Jeremias foi profeta no tempo de Josias, desse rei. E um dia, Josias mandou fazer, na verdade, o sacerdote falou, olha, o templo está precisando de reforma, tem ali, vamos dizer, se tem uma rachadurinha ali, uma pinturinha aqui, né? E isso vinha do tesouro real, certo? O rei pagava isso daí, quer dizer, então você vê essa união também, não tinha separação entre Estado e religião, né? Aí o rei recebeu o recado, mandou fazer a reforma, tudo bem, vamos fazer a reforma. Nesta reforma que eles estavam fazendo, encontraram uns rolos de livro. Naquele tempo não era um papel, eram rolos de pele de carneiro, chamava pergaminho. Encontraram os rolos, por isso que era tudo enrolado, né? Esticava, escrevia ali. E aquilo durava séculos e tal. Então, eles, na reforma, encontraram, imagina, está fazendo uma reforma num lugar enorme, que devia ter uns depósitos onde guardava quinquilharia, coisas velhas, resto de material que sobrou, alguma coisa assim. E nisso, os reformadores, os trabalhadores, encontram esses rolos da lei e levam para o sacerdote principal. E falam, olha, achamos isso aqui. E o sacerdote nunca tinha visto esse livro. Que livro? A palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo, o sacerdote ministrava e não tinha nem material para ensinar o povo de Deus.
tinha sido tirado do culto, tinha sido tirado do ensino. Então ele pega aquele ali e fala assim: isso aqui é a lei de Deus, manda para o rei. O secretário do rei veio pegar o relatório de custo, de finança, quanto vocês gastaram esse mês, essas coisas. Quando o secretário chega, ele falou: tem uma novidade para o rei, achamos isso aqui. Levam para o Josias. Josias fala: o que é isso? Ele lê: essa é a lei que nossos pais seguiram quando saíram do Egito, e que chegamos aqui nessa terra e tal, tudo foi construído por causa dessa lei. Ele nunca tinha ouvido, e quando ele ouviu, o seu coração se quebrantou, e ele foi o líder de uma grande reforma. Ele falou: vamos fazer um jejum, vamos fazer a Páscoa do jeito que está nesse livro, vamos seguir o que está nesse livro. Foi ali um momento de um avivamento, um curto avivamento, mas foi um avivamento. E nesse tempo, Jeremias já tinha sido chamado, mas morreu cedo o Josias. Numa batalha, ele recebeu uma flechada, morreu, e os que vieram depois dele foram piores, de corrupção, não seguiram aquilo que o Josias tinha encontrado. E aí Jeremias fica sozinho nesse ministério, sem apoio, né? Mas ele continua firme, pregando arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é uma mensagem de Deus. Quando a gente lê na Bíblia o arrependimento, que João Batista pregava isso, que Jesus pregou várias vezes, no livro de Mateus, Jesus chegava pregando, ele começava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender quer dizer mudar de mente, ter uma nova mentalidade, ter uma nova visão das coisas. Deus quer que a gente se arrependa, porque a gente só pode andar no caminho de Deus quando a gente se arrepende. É o primeiro passo para a gente, porque quando a gente põe, por exemplo, uma ideia fixa na cabeça, uma maneira de ver as coisas, é muito difícil tirar. A gente seguia por aquilo, pelas nossas crenças, pelas nossas experiências, por uma série de coisas. Então, arrependimento não é ruim. Arrependimento é algo bom, é algo de Deus, é um recurso de Deus para que Ele possa se manifestar poderosamente na nossa vida. Mas Ele manda os mensageiros, a palavra de Deus fala de arrependimento, os profetas vinham falar de arrependimento. Só que esses reis que vieram depois de Josias, eles não queriam arrependimento. O povo, os sacerdotes também não queriam arrependimento. E o povo também não queria arrependimento. Por quê? Porque isso dá trabalho, mudar tudo. Né? Se o rei se arrepende, como fez Josias, vai mexer com tudo, com as estruturas, quase que uma revolução, vai mexer com tudo. Se o sacerdote se arrepende de não ter ensinado, eles vão ter que estudar, eles vão ter que se preparar, eles vão ter que mudar tudo, aquilo que eles conquistaram. Às vezes a palavra de Deus vai falar coisa para eles que não é bom. Nossa, está mandando eu fazer isso, vou ter que fazer. Né? Então, arrepender é uma resistência que tem na humanidade. Se fosse fácil, desculpa eu falar assim, se fosse fácil não seria difícil. Era só chegar ali, arrependa-se. Né? E aí mudou tudo, amanhã está uma maravilha, né? Arrependam-se, não vamos mais brigar, não arrependam-se, não vamos mais desejar o mal para ninguém, arrependam-se, vão, né? Aí, amanhã, Santa Bárbara do Oeste, região, amanhecia tudo na paz e no amor. Não, mas não é assim, a resistência. Tem interesses, tem vários... Não, mas... Né? Pasme, né? O mal, o mal... Ele cria benefícios para alguns que não querem que se mexa. Então, por exemplo, os reis não mexem nisso. O povo está obedecendo a mim. Se eles se arrependerem, eles vão obedecer a palavra de Deus, não mais a mim. Os sacerdotes, se eles se arrependerem, eles vão obedecer a palavra de Deus e não mais a minha. Vão perder o poder, o controle. Esses são alguns motivos da dificuldade que a gente tem para se arrepender. O povo também não queria se arrepender. Porque a palavra mexe com a gente. A palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é orada, quando ela é busca, a gente quer praticar, ela começa a mexer com a gente. E, de repente, a gente já entrou numa zona de conforto que não quer que mexa. Né? Então,
essas alturas da vida eu vou mexer nisso? Não. É aquela coisa, né? É melhor nem querer saber o que Deus quer, certo? É melhor não saber, porque vai que Deus fala para mim assim: olha, eu tenho um propósito na sua vida, olha, se lembra aquela promessa que eu te fiz, eu vou te levar agora para esse projeto. Não, a gente até evita, né? A gente evita saber. É engraçado, né? Engraçado é força de expressão, mas como que nós somos? Então o povo também não queria ouvir a palavra de Deus, que se quisesse ouvir a palavra de Deus, eles falavam assim: Jeremias está pregando a palavra de Deus. Tem um homem, tem um profeta, lá no templo não pregam, mas tem um profeta que Deus levantou, que prega. Ele também era rejeitado pelos primos, pela família. Ele não era querido. Ele era, inclusive, da classe sacerdotal, mas não era proibido de exercer o ministério. Jeremias era da classe sacerdotal e por isso, não, esse cara não pode estar aqui no nosso meio, não. E o povo também, não, deixa para lá, o povo, está tudo bem. Aí Jeremias, como eu disse, vinha pregando o quê? Arrependam-se, sabe por quê? Deus está dizendo que as coisas vão mudar nesse reino. Se o reino não se voltar para Deus, a Babilônia, que é esse império que se levantou aí, esse império vai conquistar a gente, vai ser uma correção de Deus, vai ser uma disciplina de Deus para a nação. Nós vamos ser levados embora, vamos ser levados a cativeiro, nós vamos perder nossas famílias, nós vamos perder nossa casa, o templo vai ser destruído, o templo não vai nos proteger, porque Deus está dizendo que o templo, sem ele, não interessa. Ele quer que a gente seja o povo dele, não o povo do templo, o povo da religião, como os outros. Mas os sacerdotes falavam assim: mentira, mentira desse profeta. E o rei também dizia assim: que nada, eu tenho prestígio político, eu sou aliado dos egípcios, qualquer coisa eu chamo o império egípcio aqui, a gente resiste, que esse cara como fala, é um subversivo, está pregando que nós vamos ser destruídos, que outro país vai nos invadir e vai nos levar. Que mentira, não é de Deus essa pregação, não. E o povo dizia: nossa, não quero ouvir isso, não. Quero ouvir o quê? Prosperidade. Quero ouvir dizer o que Deus tem de maravilhoso, quando eu sacrifico, quando eu faço as coisas, como é que Deus abençoa. Não essa mensagem, eu me arrepender, se eu não me arrepender, vai haver o juízo de Deus, nós vamos ser levados cativo, vai acabar tudo. Então, eu só disse tudo isso para vocês entenderem o contexto desse texto que nós lemos. Há vários momentos que o Jeremias, nas suas orações com Deus, ele expressa os seus sentimentos, porque ele não era, evidentemente, um homem borracha, que tudo isso batia nele e voltava. Ele era humano como nós. E tudo isso também produzia efeitos nele. Efeitos que também cada um de nós pode vir a sentir quando a gente se arrepende, quando a gente decide seguir ao Senhor, quando a gente quer fazer da palavra de Deus valores para a nossa vida, quando a gente coloca Jesus no centro da nossa vida. Isso já gera em nós uma adversidade, né? Nós não somos bem vistos, num certo sentido. Há uma diferença no nosso comportamento que muitas vezes incomoda. Eu estava um tempo atrás conversando com meus filhos em casa, e eu dizia para eles: olha, agora essas coisas de pai, né? Na mesa, né? Ali procurando para aquele momento falar algumas coisas. Olha, gente, a gente precisa entender que a palavra de Deus diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Isso como pegar a palavra de Deus, por exemplo, vou usar esse exemplo e colocar isso em prática. Aí eu dei um exemplo para eles. Falei: certa vez eu estava lá na universidade e tinha a aula, né, do curso que a gente estava fazendo, e de tarde ali o pessoal esticava, né? Tinha uma cantina que o pessoal do meu instituto
que eu fazia o curso, ficava ali, tomando cerveja, aquelas coisas. Aí eu, um dia, falei, dá tempo, eu vou ficar um pouco aqui com eles, né? Vou fazer uma camaradagem, conversar, né? Estudamos juntos, estamos um tempo aqui juntos. Então, sentei ali. E é interessante que eu tomando meu café, minha água, meu café, e eles ali, conversando normal, mas eu notei que assim, o sol foi se pondo. Quando o sol foi se pondo ali, 6 horas, sei lá em Campinas ali, parece que aquela mesa mudou, o ambiente mudou, sabe? Eu fiz até uma associação, será que a virada do dia mexe com a cabeça das pessoas? Porque de repente começaram a sair palavrões, uma forma agressiva de falar, porque não sei o quê, não. Aí eu falei assim, se eu anoitecer aqui com eles, eu estou no ambiente deles, né? E eu tenho que respeitar isso. Eu estava falando isso para eles. É até uma falta de respeito eu estar ali. Qual é desse cara? Esse cara não xinga, esse cara não bebe, esse cara não fala isso, não fala aquilo. Qual é a dele? O que ele está fazendo aqui? Está incomodando. Você pode estar com a intenção, às vezes, de gerar uma amizade, gerar uma coisa boa. Mas você também tem que saber medir. Só que, assim como Jeremias, e é o primeiro aspecto que a gente vê nesse texto aqui, isso gera uma solidão. Ele está falando aqui, ele se queixou, nunca me assentei na roda dos que se alegram. E a gente pode imaginar que esses que se alegram eram os que bebiam vinho, eram os que passavam não é, porque não tem nada de errado sentar na roda dos que se alegram. Essa alegria aqui é artificial. Os caras, né? Eu nunca me assentei ali, porque eu sei que só vai, quando o vinho bater na cabeça, só vai sair borracha, né? Coisa. E você? O que você está fazendo aqui? Por que você também não? Toma aí, não quero. Mas como não quero? O que você está dizendo? Você está, né? Nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário. Porque você, com certeza, já passou por isso algumas vezes na sua vida, se não a sua vida inteira. Você teve que fazer renúncias a coisas boas, não é? Não é assim, eu vou falar só do pecado. Renúncias é coisa boa, como eu falei. Podia ter amigos ali, podia ter pessoas influentes, né, naquele meio ali, mas você renuncia, você faz renúncias, essas renúncias nos dão um sentimento de solidão, talvez até a sua família, talvez você não receba certos convites, não, vai chamar ele não, porque né, já vem lá, você não fala nada, você não recrimina ninguém, você não põe o dedo, mas essa presença incomoda. Não chama ele não, aí você fica sabendo, poxa, fizeram uma festa, nem me chamaram, né? Eu não fui convidado para aquele aniversário, eu não fui, é uma surpresa quando... Então você vê assim, puxa, essa decisão que eu tomei de seguir a Jesus me colocou na solidão. E quando você está na solidão, com quem você conversa? Com quem você fala dos seus sentimentos? Quando você expressa os sentimentos? Quando você fala o que você pensa ou deixa de pensar? Estar na solidão é terrível, é horrível, por isso que ele está dizendo, ele está orando e está expressando os seus sentimentos com Deus, e não são sentimentos bons que Jeremias está expressando aqui, mas, eu disse no início, nós queremos resgatar aqui a nossa vida de oração. Jeremias está falando com Deus, apesar da verdadeira solidão que se passa na vida de um seguidor de Jesus, mas ele não está sozinho. A gente sente só, e a armadilha é ficar alimentando isso, eu estou sozinho, ninguém me entende, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou compartilhar? A solidão é terrível, principalmente quando vai chegando um tempo da vida, como já estava aqui em Jeremias, já tinha passado da juventude, já tinha passado daquele fervor, Josias já tinha morrido, e as coisas só pioravam, e parecia que nem Deus estava com ele, parecia que nem Deus se importava mais com a sua solidão, por isso que ele está falando com Deus, mas o bom é, ele estava falando com Deus,
O bom para nós é que nós, na oração, estaremos sempre falando com Deus. Amém? Outra coisa, segunda coisa que ele expressa aqui, verso 18: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Então uma coisa leva a outra. A sua dor, o seu sofrimento. E agora ele está dizendo para Deus: está doendo isso daí, a rejeição está doendo. Não ser convidado para as festas da família está doendo. Meu nome ser falado pelas minhas costas está doendo. Não poder frequentar o templo, sendo eu um homem consagrado a Deus para servir a Deus, está doendo. Está doendo a rejeição desse povo, está doendo a incompreensão, está doendo o que o Senhor me deu. Que dom é esse, que presente é esse que o Senhor me deu, que me faz doer? Então ele pergunta: até quando vai durar a minha dor? E a minha ferida me dói, e parece que a minha ferida não quer ser curada, não admite cura. E isso vai escalando, ele chega na parte A do verso 18, ele diz: serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam. Aqui nós vemos alguém com raiva. Alguém com raiva. Ele está dizendo para Deus: será que foi um engano entregar minha vida para você, aceitar a sua proposta? Quando você me chamou lá, eu falei, nossa, quando você vê o livro do profeta Jeremias, você fala, começa Deus chamando ele. Ele fala, eu sou uma criança. Aí Deus fala, não fale isso, porque quem eu der a palavra vai, e tal. Então, eu achei que, o Senhor ia me guardar, me defender. Ele está dizendo, será que foi uma miragem? Ele comparou Deus aqui com uma miragem. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, ou seja, uma ilusão de ótica. Eu estou aqui numa região desértica, num sertão, e olhei e vi um rio lá. Nossa, olha o rio passando. Se for no sertão brasileiro, uma noite de luar assim, naquelas povoadas que não tinham iluminação, você ia ver aquela areia branquinha, falar, é a água ali. Aí vou beber uma água fresca à noite. Quando chegava lá, é só areia, não tem água nenhuma. Ele está dizendo isso, um ilusório ribeiro. É que foi uma ilusão? Porque, cadê, Como águas que enganam. Mas veja, até mesmo na nossa fé, cabe a gente levar, às vezes, nossos sentimentos de raiva para Deus. Não estou dizendo para odiar a Deus, pelo amor de Deus. Não estou dizendo para jogar a tua raiva para Deus, brigar com Deus. Não estou nada disso. Mas quem está sentindo sou eu. E para onde eu levo esse sentimento? Então, irmãos, até aqui, solidão, sofrimento e raiva ou ira. Qual é o nosso problema? Todos nós, eu acredito que passamos por isso, na caminhada com Deus, por alguns dos motivos que eu já falei. Às vezes, nós nos sentimos enganados. Mas por que nós nos sentimos enganados? Será que a gente não se deixou enganar? Porque, olha, queridos, na vida cristã, seguir a Jesus comporta o sofrimento. Existe um ensino que nos diz que quem segue Jesus não vai sofrer, não vai sentir dor, só é alegria. Esse ensino, desculpe, é falso. Ele tira da palavra de Deus uma coisa importante, que é o sofrimento. Todos os homens de Deus na Bíblia, mulheres de Deus, sofreram. Está escancarado. Jeremias está escancarando aqui. Mas a gente vive num meio onde há um ensino, uma pregação que diz, não, depois que você entregar a sua vida, então esse rio falso da noite de luar que eu citei, ele é criado, é plantado na nossa cabeça. E quando a gente passa por uma dor, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre Jesus lá no início, vem, agora não vou passar por isso não, mas vem. O sofrimento vem, e eu não estou profetizando sofrimento para ninguém, mas ele existe.
E assim, o que é maravilhoso nessa vida, onde há o sofrimento, é vermos na caminhada que o Senhor vai nos livrando de todos eles. Mas se a gente segue esse conceito, essa doutrina de que não há, a gente se perde, a gente desiste da caminhada cristã, porque a gente não estava preparado para isso, a gente não sabe o que fazer na hora do sofrimento, na hora da dor. Não sei o que fazer, não fui preparado para isso. Jeremias sabia, ele orava, ele ia a Deus, honestamente, sinceramente, e é isso que nós devemos fazer no sofrimento, irmos a Deus. Não vou dizer, não pode questionar a Deus, ele está questionando a Deus. O importante é orar, o importante é dizer a Deus a sua dor. O velho hino que eu ouvi na minha infância na igreja dizia: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanimes, toma a sua cruz, o que tu precisas, conta para Jesus. Mas essa geração, aonde a gente vai levar a nossa solidão, o nosso sofrimento, a nossa raiva? Para onde? Eu vejo, e você deve ver também, porque a internet escancarou a humanidade. Outro dia eu estava vendo alguém na internet, né? Estava vendo alguém na internet falando assim: não, isso sempre teve, esses pensamentos, esses sentimentos, essa coisa. Mas isso estava, a pessoa não tinha acesso para colocar. As redes sociais, a internet, possibilitou a qualquer um falar o que quiser do outro, dizer o que quiser, expressar. Mas isso não foi a internet que criou. A internet é só um meio. Antes, para alguém expressar as suas coisas, ele tinha que participar de um grupo, ele tinha que se infiltrar em algum lugar, dava trabalho, né? Mas agora não, da sua solidão ele pode jogar todos os seus recalques, pode jogar toda a sua ira no mundo, né? Toda a sua inveja, todos os seus sentimentos acumulados, todo o lixo que o rio da vida trouxe e travou ali, pode ser jogado aqui. E a gente entra ali e recebe uma carga, e a gente procura nessas fontes o que não pode matar nossa sede, o que não pode nos saciar. Eu não sei se por não ter internet no tempo de Jeremias, ele orava mais que nós. Talvez fosse isso, né? Ele não tem assim, bom, eu estou com um sentimento aqui, eu vou expressar isso aqui, eu vou jogar isso em alguém, né? Eu vou transferir isso, porque transferir é um termo também usado pela psicologia. Transferir significa atribuir a outro ou alguma coisa. Agora a gente já está passando de uma outra fase. A fase de transferir para outra é o seguinte, né? Vamos supor, uma paixão adolescente, né? Entre aspas, adolescente, que tem gente aí que é maduro, mas tem isso ainda. Mas vamos falar, uma paixão adolescente. Olha, fulana me ama, fulana me adora. Isso é uma transferência de eu estou precisando de amor, eu estou sentindo falta de amor, eu transfiro. Mas eu falei amor, mas pode ser raiva, pode ser um monte de outra coisa. Só que a gente está passando de uma fase que as pessoas estão transferindo para coisas, objetos agora, né? Essa cadeira, né? Vocês entenderam? Eu vou falar essa cadeira é a única, né, que me entende. Mas isso tudo é resultado de solidão, de sofrimento, de ira represada, que o nosso corpo, a nossa alma não aguenta e quer jogar isso em alguém. Aquele alguém, no tempo, né, não é mais obrigado a viver contigo, digamos assim. Então, isso daqui me ama, isso daqui me entende. Por isso que a oração é um benefício para nós, porque Deus nos ouve, Deus nos entende, Deus suporta a nossa ira,
Deus suporta a nossa raiva, os nossos ressentimentos, as nossas dores. Não é a internet o nosso lugar, e nem é esse lugar solitário da vida existencial dentro de nós, esse lugar, porque a gente não aguenta. É na presença de Deus, e chegarmos à presença de Deus é através da oração. Aí vem no verso 19 a resposta do Senhor, que nós lemos. O Senhor, pela lógica, deve ter dito: não, meu filho, vem aqui, Jeremias, ô Jerezão, vem cá, meu querido, senta aqui no colo do papai, né? Eu te amo, papai te ama, o que é que você quer? Vamos passear no shopping, vou te levar para tomar um sorvete, vou te levar para a Disney, papai vai te dar uma bênção grandiosa para você tirar esse sofrimento do seu coração. Não, olha o que Deus falou ao profeta. Eu não entendo Deus, ainda bem que eu não entendo Deus, porque se eu entendesse Deus, Deus não existiria. Se eu entendesse Deus, Deus não existiria, era prova cabal. Então Deus não existe, você entende Deus? Eu não entendo nem a mim, vou entender Deus. Se eu não entendo Deus, é sinal que Ele existe mesmo. Então, o Senhor diz a Jeremias: assim diz o Senhor, se tu te arrependeres. Meu Deus, como assim? A mesma palavra que era dada àquele povo idólatra, aquele sacerdócio corrompido, aquela política corrupta, está dando para o santo varão de Deus. Te arrependa. Só que a gente pensa em arrependimento de uma forma só pejorativa, negativa. Eu estou em pecado, Deus está mandando eu me arrepender. Já disse, já expliquei, amados. Arrependimento é mudança de mente, é mudar nossa mentalidade. O sofrimento, a rejeição, tudo que ele tinha passado no ministério esse tempo todo, estava bloqueando a mente dele, a visão dele. Então ele estava pensando assim, sou inútil. Se já não tivesse dentro de uma depressão existencial aqui, o Jeremias estava à uma beira de uma depressão. Quando Deus diz para ele se arrepender, estava salvando ele. Porque, veja, pode ser no ministério, no caso de Jeremias foi um ministério, mas pode ser na tua vida, onde você criou uma vida, uma existência, trabalhou, se esforçou. Vamos dizer, família. O pastor orou aqui, nós estamos orando e precisamos orar mesmo pelas nossas famílias. Mas às vezes a gente trabalhou, se esforçou, sonhou, vou construir uma família, idealizou, escreveu na nossa lousa, né? E botou na presença de Deus, minha família vai ser assim, né? Lá em casa, teve uma época que a gente fez uma campanha aqui, minha família na mão de Deus, família em volta da mesa. Tem uma geladeira lá em casa que está lá, família em volta da mesa. Aquilo era um ideal, a família em volta da mesa, era para lembrar a gente, família precisa estar em volta da mesa, né? É um sonho de ter a família, e a gente vai sonhando, certo ou não é? A gente vai se esforçando, trabalhando, se sacrificando, tudo isso que faz parte da vida, normal, super. Mas nem sempre aquilo que a gente desenhou, em algum momento vai acontecer, é ou não é? E aí? O sofrimento, a dor, a raiva, o ressentimento, não é? E a gente então entra num parafuso mental. Então, foi tudo inútil. Então, não valeu nada a pena isso que eu fiz. Então, acabou. Eu perdi minha vida. Eu devia nem ter casado. Eu devia ter nem casado. Porque se eu tivesse casado, aí começa a mente. É só apertar o botão da mente que ela já sabe o que fazer. A nossa mente é mais propensa para isso do que por isso que tem que ter a palavra de Deus nos ajudando. Apertou o botão, meu filho, é automático. A gente vai achar todos os caminhos da felicidade para dizer, estou infeliz. E se esse se é tão perigoso, ou palavrinha perigosa, esse se, se eu não tivesse, se eu tivesse, se, e a gente cai numa armadilha de dor que não sai, porque a gente está lidando com uma coisa que de fato não existe. Eu casei, eu tive filhos,
eu já trabalhei, eu já tomei essas decisões, eu cheguei até aqui, eu fiz o que fiz, eu segui essa profissão, se eu fosse, aí começa a fazer conta na cabeça, se eu tivesse ficado naquele emprego, eu estava, vezes tanto, hoje eu estaria até já recebendo tanto, eu já seria o cargo maior, talvez eu tivesse até comprado a empresa, mas eu decidi ir para outra empresa, e eu hoje estou sofrendo por causa de mim mesmo, que tomei essa decisão. Então, quando Deus fala para Jeremias, se arrepende, Ele está dizendo, cara, né? Eu não gosto de usar esse negócio de coach, mas vou falar, os coaches falam assim, muda o teu mindset, né? Ouvi o mindset, eu saio correndo, mas os coaches falam isso, né? Vamos mudar o teu mindset nesse final de semana. Seria bom também, se tivesse um coach que mudasse meu mindset no final de semana, eu ia lá. Porque mudar não é só ter uma experiência de um final de semana, ficar emocionadíssimo, voltar para casa, quebrando tudo, agora vai, mas na terça-feira já esgotou essa energia, porque não mudou. Então é bom a ideia do mindset, mas na prática é outra. Então Deus está dizendo para Jeremias, muda esse mindset, cara, muda essa maneira de ver as coisas, que está arrependido de ser pregador, está arrependido de ter pregado, de ter me ouvido, que eu fui um engano, que eu sou um rio, que te enganou, que você foi ver a sua areia. Cara, não é isso não. Deus precisa sacudir a gente. Esse ensino de Deus, que faz uma transferência, porque assim como a gente transfere, como eu falei, para pessoas e coisas, a gente transfere para Deus também. Eu só vou olha, a gente não faz essas barganhas, não sei se você faz, vamos dizer assim, tem pessoas que fazem, se o Senhor me abençoar, quando a gente fala se abençoar, a gente já tem a ideia na cabeça, é responder aquilo que eu estou sentindo da maneira que eu quero que seja respondido. Se o Senhor fizer assim, aí eu vou te seguir, aí eu vou te servir. Só que, de novo, se Deus fizesse isso, Ele não era Deus, porque Deus não pode estar controlado pelos meus sentimentos. Ele faz o que Ele faz, porque Ele é Deus. E a vontade de Deus é melhor que a minha, embora eu não entenda isso. Por que eu sofro? Deus não fez o que eu queria. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Mas eu quero que Ele faça como eu quero, que eu preciso, para eu ser feliz. Deus, se o Senhor me abençoar, eu queria que aquele quadro que eu arquitetei, todo acontecesse. Fala assim, tá, meu querido, mas seu filho não quer, mas sua filha não quer, mas seu neto não quer, mas a sua empresa não te quer. E você tem que aprender a lidar com isso, com maturidade. Eu não vou mudar o que você quer porque você quer. Tem algo melhor para você, mas você não entende. Se você se arrepender, você vai mudar. Então Jeremias ouviu essa mensagem. E quando ele ouviu essa mensagem, o Senhor diz, continua, isso aqui é a resposta de Deus, da oração, nós estamos orando, nós estamos sendo indiscretos. Imagina o Jeremias no quarto dele, orando, ajoelhado, chorando, talvez nervoso, irritado, colocando tudo isso para fora. A gente abriu a cortina e a gente está ouvindo. Olha, é o que a gente está fazendo aqui. Ele estava orando e Deus está respondendo. A partir do verso 19 ao 21. Viu? Eu vou te pôr contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo para Jeremias? Restabelecendo as prioridades. Jeremias, sabe o que eu tenho para você? Que você é um profeta. Você recebeu a minha palavra. Você recebeu o meu dom. Você recebeu a minha graça. Deus não muda. Deus não muda. O que ele começou a fazer na vida de Jeremias quando ele era criança, Deus está reafirmando aqui agora. Você vai pregar a palavra. Você vai dizer para eles
o que eu disse para dizer, porque a sua vida, a sua existência só é possível por causa disso. Você está fugindo de você mesmo. Quem é você? Você é o marido, você é a esposa, você é o chefe, você é o pastor, você é o estudante, você é quem? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O Senhor te amou. O Senhor deu a sua vida por você. O Senhor colocou o seu dom em você, o dom da vida, colocou o seu espírito. Mas quando a gente está passando por essas coisas, a gente vai deixando de lado, a gente vai esquecendo de quem nós somos. E aqui o Senhor está chamando Jeremias de volta, dizendo assim: se arrependa, muda seu pensamento, porque você é profeta. Ele não está mudando ele, não está reinventando o profeta. Não está fazendo dele, não, então agora você vai ser criador de ovelhas. Agora você vai encontrar uma esposa que vai te amar e vai ter muitos, né? Vai viver feliz por o resto da vida e o seu livro vai ser escrito assim: e Jeremias foi feliz por o resto da sua existência. Não, o livro começa te chamando para o ministério e a sua vida continua sendo chamado para o ministério. Então, nisso, há uma renovação na vida de Jeremias. Há uma renovação, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Você vai continuar sendo profeta, a mensagem vai continuar sendo pregada, e eles vão continuar sendo eles. Eles vão continuar sendo eles. A situação vai continuar sendo essa. Só que a diferença é que você está ativo. Você faz diferença. E eu vou te salvar da situação. Eu vou te livrar. Eu vou estar com você para te livrar deles. Você não precisa cometer um suicídio no sentido de entregar a sua vida, o seu chamado, o seu dom, a sua essência, quem você é, para sobreviver nesse mundo, para pelo menos ser esquecido. Esqueçam de mim. Não, eu vou te livrar deles. Você será liberto. As maquinações, as coisas desse mundo não vão derrubar você, não vão te atingir. Você é diferente. Todo cristão é e deve ser diferente. Isso não quer dizer ser intolerante, isso não quer dizer nada disso negativo, mas é diferente. O pensamento é diferente, a visão é diferente. Um cristão, ele entra numa loja, tem só uma moça para lhe atender, ele vai comprar uma camisa, se for um homem, e ele vai olhar aquela moça de uma maneira diferente. Se ele for, onde ele for, ele é diferente. Mas você foi lá, a moça, né, piscou o olho para você e tal, mas eu não senti isso. Eu não senti, não passou pela minha cabeça isso, porque eu a vejo como uma filha de Deus, como alguém que precisa de respeito. Então, nós não podemos entregar essa essência, porque o mundo está de ponta cabeça. Porque o mundo está pregando outra coisa, está querendo outro perfil de ser humano, está querendo outro tipo de gente, está dizendo que ser cristão é uma coisa cafona, é uma coisa do passado, é uma coisa que não deveria mais acontecer. A novidade de vida é ser de Cristo. Cristo faz de cada pessoa uma nova criatura. Isso é novidade, não é cafonice, é novidade. E a gente precisa ter essa certeza de que nós somos desse grupo e que temos uma missão de mostrar ao mundo essa novidade de vida através das nossas atitudes. Isso também é ser profético. Todos os que seguem Jesus têm um chamado profético também nesse sentido. Nós estamos falando para as pessoas através do nosso testemunho. Nós estamos falando o que Deus tem para elas, se arrependerem, se mudarem a mente,
se aceitarem Jesus como seu Salvador, como o mundo seria melhor. E como o mundo vai ser melhor quando Jesus vier restaurar todas as coisas com a glória que ele tinha, que esse mundo tinha antes dessa fundação aqui, antes da nossa destruição. Isso é um testemunho que nós temos. É um preço muito alto que se paga para manter esse testemunho, manter essa integridade, manter essa fé. Daí Deus vir tratar com o seu profeta desse jeito, para que ele continue em pé, testemunhando, para que ele continue servindo integralmente a Deus com a sua vida, voltando àquilo que ele pregava: arrependam-se, voltem ao Senhor, voltem aos caminhos do Senhor, voltem a adorar a Deus, voltem a adorar a palavra de Deus, se rendam à vontade de Deus, aos planos de Deus, senão vai acontecer. Então Deus fala com ele: se arrependa, volte aos caminhos do Senhor, volte a se submeter a Deus, volte a confiar em Deus, volte a submeter à vontade de Deus soberana na sua vida. Faça isso, porque você é profeta. Ser profeta, ser portador da palavra de Deus pode ser perigoso, porque Deus não é um conhecimento. Um médico, qualquer profissional, um professor. Sou professor de história, né? Posso pegar um conteúdo de história, preparar minha aula, chegar lá e dar aquela aula. Mas aquilo não significa, não tem nada a ver comigo. Eu nem me identifico com aquilo. E Deus não pode ser tratado assim. Um conhecimento. Deus faz parte da minha vida. E vai se misturando tanto que eu vou sendo transformado dia a dia pela mensagem que Ele colocou em mim. É diferente. A mensagem que está em mim, ela deve me transformar, antes mesmo de transformar a minha sala de aula. Por isso que Deus não é um conhecimento que a gente apresenta, mas a gente se engana. E cuidado com isso também. Não se deixe enganar com o que Deus te deu. Eu sei que Deus me deu. Eu sei que Deus é bom, isso é conhecimento. Mas o quanto Deus é bom na prática em nossas vidas. O quanto eu vivo essa bondade de Deus, o quanto eu represento ela, o quanto eu oro. Então, encerrando, irmãos, vamos restaurar a nossa vida de oração. A oração não é feita apenas num dia da semana que a gente vem aqui e tem uma oração programada, no horário X, na entrada do culto, na saída do culto, e a gente recebeu a oração e vou embora. Oração é permanente, é um caminhar com Deus, é estar em oração, porque o que Jeremias está falando aqui não tem nenhuma linguagem religiosa. Amantíssimo Deus e meu Pai, eu estou aqui orando. Não, isso aqui é coisa de um culto. Ele está abrindo o coração, ele está falando, ele está orando. E mais do que isso, o que é mais importante, Deus está ouvindo e Deus está respondendo. É só na oração que Deus responde. A gente acha que Deus só responde porque, eu pedi a Deus, eu orei, domingo. Se Deus me ouviu que amanhã não ia chover. Aí acordei de manhã, não choveu. Deus me ouviu. Deus me ouviu a minha oração, aleluia. Não, Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Por isso que a gente tem que ter a oração, porque é na oração que Deus fala com a gente. Não é só em sinais que choveu, deixou de chover. Já pensou? Então Deus só fala quando tem coisa boa na natureza, coisa boa na sociedade? Vai demorar, hein? Né? Mas Deus fala nesse momento, nesse lugar íntimo, nessa caminhada. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, pode ser no banheiro da empresa, na hora do almoço, onde você se desconecta ali e fala com Deus. Pode ser no seu almoço, no seu jantar, pode ser no seu café da manhã, pode ser no supermercado. Isso aí depende de cada um, né? Você está ali, você parece que não está aqui, eu não estava mesmo, não.
É difícil, né, no supermercado, mas dá, porque a oração é um contínuo falar com Deus, é desenvolver isso, é onde a gente leva nossas dores, é onde a gente leva nosso sofrimento, é onde a gente leva nossas decepções, nossos fracassos, nossa ira. Não é para a nossa mesa de almoço que a gente leva a nossa ira, a gente leva na oração, para que quando a gente sentar para almoçar, esteja mais clareadas as coisas, e a gente possa comer junto com os nossos em paz, seja a nossa família, seja nossos colegas de trabalho, seja num restaurante, porque tem gente que, em sábado, né? Vamos tomar um sorvete, que me deu vontade de tomar um sorvete, vamos tomar um sorvete aqui no centro. Aí eu cheguei assim, já sente, né? Tinha uma família, uma mulher falando alto, legal com as crianças. Eu falei, meu Deus, peguei meu sorvete, sentei no banco ali fora, aí a pastora chegou, a mulher entrava e saía. Aí eu falei, senta aqui, Priscila, senta. Senta. Porque, tipo assim, confusão à vista, né? Esbarrar, sei lá, bater no meu pote de sorvete, ali, né? Pessoa perturbadora do ambiente, né? Até a maneira de falar com os filhos. Quando foram embora, a paz reinou de novo naquela sorveteria, assim, passou, levou tudo. Entrou naquele carro, até o carro era... típico daquela família, foram embora, meu Deus. Aí eu falei para ela, por isso que eu falei para você sentar. Ela falou, nossa, que... Eu falei, então, por isso que eu falei para você sentar, vamos apreciar nosso sorvete, deixa o caminho livre da calçada para ela entrar e sair, fazer o que ela quiser, não tem ninguém na frente dela, que só está esperando né, para jogar tudo. Não é o que acontece todos os dias? E a gente precisa estar em oração para perceber, recuar, ficar na nossa, né? E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, estará com a gente, onde nós estivermos. O Senhor estará com a gente. Basta dizer Senhor, Ele diz, eu estou aqui. Senta aqui, fica quietinho. Ou fale na hora certa, ou saia na hora certa, o sol já está se pondo, esse lugar não é seu, você já fez o que tinha que fazer, vá para casa, né? Vai descansar, fale sobre isso amanhã. Ou como é bom os conselhos de Deus, né, irmãos? Como que a gente está perdendo, não levando a Deus em oração as nossas conversas. Então vamos orar nessa noite, e que a oração seja algo permanente em você, já que o intuito dessa mensagem que eu falei no início era de que o nosso altar de oração seja restaurado. Altar é o lugar para onde eu levo as minhas ofertas, para onde eu levo meu louvor, minha adoração, meu sacrifício, minha oferta, minhas palavras. É um altar que pode ser e deve ser onde você estiver com Deus. Amém? Então se coloque em pé, por favor, para nós orarmos juntos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Aqui é a casa de oração, é aqui que nós trazemos nossos pedidos todas as semanas. É aqui que nós trazemos a nossa fé todas as semanas e apresentamos a Ti na forma das orações, dos cânticos, da audiência, de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos nela, de concedermos nossos corpos como oferta viva ao Senhor neste lugar. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede, de ter criado um espaço que nós chamamos que é a Tua igreja para isso. Mas nessa noite, Senhor, mediante essa palavra que está aqui para nos ajudar, nos corrigir, nos alimentar, para mudar realmente, fazer um arrependimento profundo em nossas vidas, no sentido bíblico de arrependimento. Senhor Jesus, nos ajude a termos essa vida de oração permanente, de aprendermos a orar,
que não é só um pedido especial, num dia especial religioso, mas é toda hora, todo momento, é um pensar, é um andar junto, é estar contigo, é mesmo no meio de qualquer ambiente, leve ou pesado, ou que seja, a gente está conectado contigo, a gente ter a palavra do Senhor, a gente ter a nossa essência preservada, a gente no sofrimento saber a quem levar, como levar, esperar a tua resposta, ouvirmos o Senhor, aprendermos a ouvir, sairmos da correnteza da ansiedade, de querermos logo, porque tem que ser logo, mas aprendermos no exercício da oração, a nos acalmarmos em Deus, na graça do Teu Espírito Santo. Nos ensina isso, Senhor, como resultado dessa meditação dessa palavra, Jesus. Usa essa palavra para nos ensinar a andarmos não ansiosos por tudo, não andarmos na correnteza desse mundo, mas entendermos que a gente anda no outro ritmo, ouvirmos o ritmo do céu na terra, porque essa oração do Pai Nosso nos ensina assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, entre o céu e a terra tem a nossa vivência, a nossa mesa de café da manhã, no local onde a gente pousa, local onde a gente construiu a nossa vida para estarmos nesse mundo. O Senhor disse que estará conosco ali. É um ponto de encontro entre o céu e a terra, é a nossa mesa, é o nosso lugar de oração. Abençoa-nos, Pai, nessa semana, livra-nos do mal. Livra-nos de que na correria do dia a dia a gente não enxergue, não veja, não tenha discernimento do alvoroço, das ciladas ocultas, do maligno que anda de redor, rugindo como leão para tragar, para aprisionar uma vida, para nos acorrentar. Não deixe, Senhor, que nossa mente se engane com nossos próprios pensamentos, mas que a gente tenha clareza de pensamento na presença de Deus que a oração nos dá. Livra-nos, Pai, do enganador, do enganadora, da violência urbana, da violência oculta, da violência que se aproxima sorrateiramente como uma cobra, espera no caminho para emboscar a sua vítima, ou como um leopardo, espreita uma presa, que assim como o Salmo diz, assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti suspira minha alma, Senhor, para me livrar de todo o mal, para nos livrar, a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, aqueles que o Senhor nos colocou como profetas no meio deles, por termos mais vida, mais tempo de vida, mais discernimento. Nos dê paciência, nos dê a sabedoria necessária para sabermos o tempo de falar, o tempo de ouvir, o tempo de orar, o tempo de aquietar, o tempo de juntar pedras, o tempo de espalhar pedras, o tempo de costurar, o tempo de rasgar. Que o teu livro de Eclesiastes nos diz que precisamos ter esse tempo. Nos ensine isso na oração, Jesus, na resposta da oração. Hoje é dia de quietude, hoje é o dia de falar. O Senhor falou, e a palavra do Senhor é viva e é eficaz. Muito obrigado por nossas vidas, obrigado por todas as pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa noite para congregar, os que vieram pela manhã, os que vieram agora neste culto. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos visitou de manhã e os que nos visitam nessa noite também. Nos despeça na tua paz até nossas casas e nos abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada a todos. Obrigado.